Bom, vamos fazer aqui a terceira parte da resolução da prova de 2014. Então, vamos fazer aqui, inicialmente, aliás, começando ou continuando, a número 27, que é a questão de média, tá? Média aritmética. Média aritmética. Sempre cai uma questão de média na prova da Polícia Militar de São Paulo. E essa questão diz assim: se você ler, vamos ler aqui, no estoque de uma empresa há 4 caixas, A, B, C e D. Cada uma delas com determinado número de peças. O encarregado de registrar em uma tabela o número de peças por caixa esqueceu o número exato de peças da caixa B. Então a caixa B aqui, ele esqueceu quantas peças tinham. Ó, ele esqueceu. Mas lembrou que havia... esqueceu, na verdade ele esqueceu da B e esqueceu da C, quantas peças tinham. Mas lembrou que na caixa C havia 2 peças a menos que na caixa B. Então veja bem, e registrou a tabela assim. A, ele lembrou, A tem 50 peças. B, ele esqueceu. C, ele esqueceu, mas lembrava que tinha 2 a menos que a B. E D tinha 52 peças. Então ele registrou assim. Aqui ele esqueceu, ele não sabia, chamou de X. E aqui ele chamou de X, a quantidade de X menos 2. Sabendo que na média o número de peças por caixa é 45, pode concluir que o número de peças da caixa B e C são respectivamente quanto? Desses daqui. Então, é uma questão fácil, tá? Se a média aritmética é 45, então o que você tem que fazer? Somar tudo e dividir pelo total de caixas, que são 4 caixas. Então você vai somar todas as caixas. Então a média aritmética, a média dessas caixas, quando ele fala média, ele não diz que é média aritmética não, mas fica subentendido pela palavra média sozinha, que é média aritmética, né? Não é média ponderada, um exemplo. Mesmo porque não tem peso aqui para ponderar, né? Um valor, ou seja, uma caixa que tem peso maior que a outra, né? Nesse sentido. Bom, então vamos lá. Vamos lá. A média aritmética disso daí, ó, a média vai ser A mais B mais C mais D, tudo isso dividido por 4. A média deu quanto? Eu vou colocar a média para o lado de cá, tá, pessoal? No segundo membro, tá? Vou colocar no segundo membro. Então fica assim. Quem é A? 50. Mais quem é B? X. Mais quem é C? X mais 2. Ou X menos 2, aliás. Vou colocar aqui entre parênteses, né, porque não é uma coisa só. É feito por essa expressão X menos 2. Quem é C? 52. Tudo isso dividido por 4. Isso é a média. E a média, por isso que eu falei que é se colocar no segundo membro. Tá colocado do lado de cá que vai ficar mais fácil, mesma coisa. Lembrando que a equação funciona como uma balança, né, de pratos. Então, uma balança equilibrada de prato. Então, aqui o prato A e o prato B. Se eu tirar aqui o prato A e botar aqui, e botar o prato B aqui, não muda nada o peso, né? Se você trocar de lado os pesos da balança, isso não vai deixar um peso maior que o outro. Mesma coisa a igualdade. A igualdade funciona como uma balança. Então, vou colocar a média aritmética aqui no final, que ele fala que é 45. Bom, só resolver essa equação, tá? Você vai resolver essa equação e depois você vai achar o valor de x. Tá? Eu já tinha feito aqui. O x vai dar 40. Se o x dá 40, então a caixa B, né? A caixa B, que é x, vale 40.
E a C vale x menos 2, ou seja, aqui é 40 e aqui é 40 menos 2, que é 38. Beleza? Então a resposta correta, letra C. Vamos resolver aqui. Questão fácil de fazer no concurso, essa questão, né, é questão tranquila, tá? Depois de umas questões que vieram aí, de certa forma, grande, vem essa questão um pouco tranquila, rápida até, né? Rápida de fazer, não deve perder muito tempo, então vamos lá. 50 mais x, aqui você pode tirar e eliminar o parênteses, porque o sinal que está antes é mais, então mais vezes mais dá mais, e mais vezes menos dá menos, então menos 2. Só eliminar os parênteses. E mais 52. Resumindo, se o sinal que está antes do parênteses for mais, é só eliminar os parênteses. Se fosse menos, você ia ter que trocar o sinal. O x ia ficar tá mais aqui, fica negativo, e o 2 que está negativo aqui fica positivo. Bom, eliminei os parênteses, dividido tudo por 4, igual a 45. O 4, né, numa equação a gente tem primeiro membro e segundo membro. O 4 está dividindo todo o primeiro membro, então eu posso jogar ele para o outro lado, multiplicando. Ou seja, eu multiplico por 4 de um lado e multiplico por 4 do outro. Ó, 4 multiplicado por 4, você corta. É a mesma coisa de pegar ele e só jogar para lá multiplicando. Tá? A gente faz isso, a gente simplifica dizendo assim. Que o 4 está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Só acertar aqui o passo que eu estava. Aqui eu vou fazer depois. Agora. Bom, claro que na hora da prova não precisa fazer passo a passo, que gasta muito tempo. Tem que ser mais prático. Eu estou fazendo passo a passo aqui para explicar para vocês. Então fica 50 mais 2, x com x. O que tem letra, você junta com letra, a gente chama de monômio semelhante. Então, a gente tem aqui x e x, ou laranja com laranja, dá 2 laranjas, 2x. Ó, menos 2 com 50, com mais 52, então você tem menos 2. Você paga 52, você ainda fica com 50. Então, vou colocar 50 aqui. E esse eu já vou passar para lá logo, tá? Tá dividindo todo o primeiro membro, vai para o outro lado, multiplicando. Sempre aconselho não fazer a multiplicação. Deixa para ver como é que fica ali. Ó, então aqui fica 50 mais 50, 100. Então fica 2x mais 100 igual a 4 vezes 45. Então fica 2x igual a 4 vezes 45 menos 100. Aqui você vai ter que fazer agora, né? Porque você tem que tirar 100. Então, 4 vezes 45 dá para fazer até de cabeça. 4 vezes 5 dá 20. Vai 2. 4 vezes 4, 16. Com 2, 18. Então, fica 2x igual a 180 menos 100. Então, fica assim, 2x igual 180 tira 100, 80. Então, fica x igual... Ó, o 2 está multiplicando todo o primeiro membro e vai para o outro lado, dividindo, é o contrário, dividindo. Então, fica x igual a 40. Resumindo, o D, vou escrever aqui do lado agora, o B que vale x, então B, o x a gente achou quanto? 40. O C vale x menos 2, o x que a gente achou vale quanto? 40. 40 tira 2, fica 38. Né? Resposta, letra C. Vamos lá, pessoal. Então, concluída aqui a 27, vamos fazer a 28. Olha, lembrando que a outra questão eu demorei aqui com explicação e tudo 9 minutos, ou seja, né, daria para fazer tranquilamente aí em 1 minuto, 2 minutos a questão de média acima.
Agora vamos para 28, tem uma questão que envolve outra coisa que sempre cai na VUNESP, Polícia Militar de São Paulo, que é sistema de equações com duas incógnitas. Com duas incógnitas, tá? Então, vamos lá. Veja bem. Maria entrou numa loja de calçado na qual havia uma promoção em que todos os pares estavam sendo vendidos pelo mesmo preço. Vamos lá. Então, olha só. Eu vou colocar aqui qual o preço. Né? Vou colocar, não sei. Então, valor. Vou colocar aqui. Valor do calçado vai ser P, tá? Vou chamar de P. Com o dinheiro que Maria tinha em sua carteira, poderia comprar 3 pares de sapato e ainda sobrariam 20. Mas se ela quisesse comprar 4 pares, ficaria faltando 30. Sabendo que Maria comprou somente 2 pares de sapato, o dinheiro que restou na sua carteira foi de quanto? Então, olha só, eu vou equacionar esse problema da melhor forma possível, tá? Eu sei que envolve questões de divisibilidade, você poderia fazer, o valor é P, então P dividido isso aqui, na verdade, o dinheiro que eu tenho, né? Dinheiro que eu tenho, vou colocar aqui, é a quantidade de Maria, não tem, né? A quantidade de Maria, não tem a quantidade que ela tem, quantidade de dinheiro. Então, vou chamar de D de dinheiro, tá? D de dinheiro. Então, eu poderia dizer assim, eu pego o meu valor em dinheiro, divido pelo preço do calçado. Tá falando que... tá falando que dá 3, né? Dá para comprar 3, no caso ali, com o dinheiro que Maria tem em sua carteira, poderia comprar 3 e restava ainda 20. Então, eu poderia equacionar dessa forma, né? Usando a regra da divisão, que o divisor é igual ao quociente vezes o... Aliás, o divisor é igual ao dividendo vezes o quociente mais o resto. Mas não vou fazer assim não. Tá? Vou equacionar da forma que você leria ali o problema, que é a mesma coisa. Tá? A mesma coisa usando a relação fundamental da divisão ali que eu escrevi. É a mesma coisa. Que é assim, olha, com o dinheiro que o preço de cada calçado é P. Então, veja bem, 3P vai dar para eu pago o meu dinheiro por esses valores, por esses 3 calçados aqui, ó. Quanto que vale eles? P, o preço. Então, o meu dinheiro não dá para comprar, aliás, dá para comprar e não resta nada. Resta uma merrequinha ainda. Né? Resta um chorinho, que é quanto? Que é 20, tá? Mais 20. Tá? Olha só, então 3P mais 20, essa aqui é a primeira equação. Veja bem, vou fazer vocês entenderem daqui a pouco. 3P mais 20 é igual a D. Beleza? Tranquilo? Né? Aí você fala assim, não estou entendendo. Veja bem, suponha que eu tenha 200 reais. Suponha que eu tenha 200 reais. Tá? O calçado, agora que vocês vão entender. O calçado vale 60. Então, esse meus 200 reais dá para comprar 3 de 60, que é 180, e ainda sobra 20. Ó, dá 200 reais. Beleza? Então, foi isso que eu fiz aqui. Quando vocês não entenderem o problema,
faça uma coisa prática, como eu fiz aqui, olha. Se eu tivesse R$200 e o calçado valesse, né, R$50, fazer aqui. Tem os mesmos 200 e cada calçado vale 50. Não, 50 não, porque senão vai dar inteiro, né? Vai sobrar nada. Mas cada calçado vale 20, 70, 80, já falei, 90. R$90. Então esses R$200 vai dar para comprar 2 de 90, né? Aí 90 ficou ruim, porque vai sobrar os mesmos 20, né? Então, esses R$200, já bem, vou até trocar a cor aqui, que é outro exemplo. Ó, esses R$200, vou colocar um preço de um calçado aqui, vou mudar para 80. Né? 80, beleza. Cada calçado vale 80. Então, esses R$200 dá para comprar 2 de 80 e ainda sobra quanto? 2 de 80 dá 160. Ainda sobra um troco de R$40. Beleza? Então é isso que eu fiz aqui. Eu acho que agora deu para entender. E estudar é isso, tá, pessoal? Estudar não é entender agora minha mente se abriu. Não. Estudar é forçar, é rever de novo a aula, é fazer o exercício e bola para frente. Estudar é isso. Tá? Então veja bem. O preço é P, então com meus 200, 200 não, né? Vou chamar D de dinheiro. Com o meu D de dinheiro eu consigo comprar 3 de P e ainda sobra um restinho, como eu expliquei, que é de quanto? De 20. Tá? E quando falta? Se eu quisesse comprar 4, olha, isso aqui eu vou chamar de primeira equação. Ó. Vou chamar isso aqui de primeira. Tá? Vai dar duas equações. Né? Porque a outra frase ali é só mais uma, que ele fala assim, se eu comprasse 4 pares, então 4, eu posso fazer isso, 3 vezes P, 4 vezes P, porque o valor é o mesmo, não muda. Então, se eu comprar 4 pares, ele fala assim que ia ficar faltando R$30. Então, aqui não sobra, aqui falta R$30. Vou fazer o mesmo exemplo. Eu tenho quanto? Tenho 200. Cada par de sapato vale, vamos colocar que vale R$80. Então, esses 200 meu, dá para comprar quantos pares? Dá para comprar 2, né? 160. Mas se eu quisesse comprar 3, 3 vezes 80 dá 24, 240. Então, se eu quisesse comprar 3, eu ia ter que, ainda ia ficar faltando quanto? 40. Vocês veem que 240 menos 40 dá os meus 200. Então, se eu quiser comprar 3, fica faltando 40. Ou seja, ele fala assim, se eu comprar 4, fica faltando 30, que é igual o dinheiro que eu tenho. Vou chamar essa daqui de segunda equação. Pronto, pessoal, está muito bem explicada. Eu acho que é a melhor explicação que vocês vão encontrar aí, tá? Sobre esse exercício. Imagino que sim. Né? Eu vi um pessoal respondendo essa questão de forma totalmente embolada, entendeu? Aquela coisa mais prática, né? Que não é matemática. Não é você colocar, escrever na forma matemática, né? Aquela coisa mais prática. E a gente consegue resolver. Mas não está equacionando, não está explicando passo a passo. Então vamos lá, como que eu vou resolver isso aqui? Eu vou resolver pelo método equação. Vocês têm que estudar a aula de como se resolve a equação. Existem 2 formas, até mais, mas uma das 2 formas mais básicas aí do ensino fundamental e médio, uma é por substituição e outra por eliminação. Então eu vou eliminar, deixa eu ver aqui, na verdade, só um instante. Então, na verdade, eu vou eliminar aqui, vou somar, olha só, repare. Repare que aqui eu tenho D e aqui eu tenho D. Se um desses D for negativo, quando eu somar tudo, se um desses D aqui, tem 2D, exemplo, olha aqui, tenho 2D, aqui eu tenho 3P, eu tenho 4P, aqui eu tenho D e D. Se um desses D fosse negativo, se eu somasse as duas, o D ia sumir, mas não é negativo. Então, como que a gente resolve a equação? Não é negativo,
a gente faz ele ficar negativo. Como? Multiplicando uma dessas duas por menos 1. Eu vou preferir, pode ser qualquer uma. Eu vou preferir multiplicar a primeira, porque a primeira tem o 3p. E aqui eu tenho 4, então ficaria 4 menos 3p. Vocês estão entendendo meu raciocínio? Olha aqui. Ó, vou multiplicar por menos 1, tudo, né? Tudo isso aqui, toda a primeira equação. Então fica 3p vezes menos 1, menos 3p. Mais 20 vezes menos 1, menos 20. D vezes menos 1, menos D. E embaixo, repete, 4p menos 30 igual a D, né? Deixa eu acertar esse D aqui, ficou meio esquisito. Aqui ficou menos D e aqui ficou D. D é de dinheiro, dinheiro que a menina tem, que a Maria tem. Então, agora eu posso somar as duas equações. Olha só, para transformar em uma. 3p menos 3p, ou seja, 4 tira 3p, fica só p puro, ou um p, né? 1p vezes p é p mesmo. Então, 4 laranjas, tira 3, suponha que o p fosse laranja. 4 laranja menos 3 laranja, uma laranja. Aqui, ela aqui, p. Menos 20 com menos 30 é com, né? Vezes não. Com é somar. Menos 20 com menos 30 é menos 50. E aqui, menos D com D dá zero, né? Dá zero. Ou corta, dá zero. Então, aqui eu acho que o preço do calçado é 50, certo? É 50. Beleza, achei o preço do calçado. Qual o dinheiro que Maria tem? Só substituir o P aqui, né, em uma dessas duas equações. Você pode substituir qualquer uma dessas, né? Na verdade, são as mesmas aqui. Essa daqui é a mesma dessa, está multiplicado por menos 1. Então, eu vou substituir aqui, olha, para, né, vocês verem, né, ninguém ficar bolado aí. Vou substituir aqui. Então, veja bem, fica 4 vezes 50 menos 30 igual a D. 4 vezes 50, 200. Menos 30, 4 vezes 5, 20. Menos 30 igual a D. Então, fica D igual a 170. Ou seja, Maria tem 170 de dinheiro, 170 reais. Vamos entender o problema. Vou passar por lá de cá. Maria tem 170 reais e cada calçado vale vale 50 reais. Aí fala assim, ela comprou duas. Quanto que sobrou então? 70, né, pessoal? Ela comprou duas, se ela comprou duas, então 2 vezes 50 dá 100. Ela tinha 170, sobrou quanto? Sobrou 70. Beleza? Então, assim, a gente responde essa número 28, tá? Uma questãozinha de sistema. Cria um pouco de dificuldade, mas daria para fazer. Tá? Eu sempre digo, você tem que fazer uma prova, não é só sabendo o sistema, não. Você tem que fazer uma prova, ter estudado a teoria de sistema e ter feito aí pelo menos uns 500 exercícios sobre o sistema. Né? Se você vai com essa bagagem toda, com certeza essa questão iria sair fácil para você na hora. Beleza? É assim que a gente faz uma prova. Vamos finalizar aqui essa terceira parte, fazer essa questão aqui
essa questão 29. Tá? Em uma padaria, o preço da empada mais café é R$ 6,50. Vou chamar aqui, olha, 29. Vocês têm que, para poder fazer as questões, pessoal, principalmente matemática, você tem que organizar. Tá? Não começa fazendo conta, não. Escreve cada coisa o que é. Né? Escreva do que tá se tratando. Mesmo que você não consiga responder, mas coloque no papel, né, a ideia do exercício. Então, pelo menos, mesmo que você não consiga responder, mas faça isso aqui, olha. Café, preço do café preço de uma empada mais um café. Então, coloque isso aqui, olha. Eu não sei quanto que custa a empada. Tudo que você não sabe, né, se dá uma letra, uma incógnita, chama de X. Então, X é empada. Café, eu vou chamar de Y. Então, ele fala assim, X mais Y é igual a 6,50. Pronto. Você não conseguiu responder, mas olha só que beleza. Né? Olha que beleza. Isso aqui é matemática também. Né? É matemática, é raciocínio. E se você for continuando com essa ideia, você vai chegar, né, em alguma solução. Ou pelo menos próximo, né? Ou pelo menos vai fazer alguma coisa. Não ficar fazendo aquelas coisas. Muita gente fica fazendo conta, dividindo. Aí dá um 9, aí chega aqui, dá 9, aí você, opa, letra C, mas sem saber nem o que fez. Né? Então não é essa a ideia. Beleza? Então vamos aqui, vamos apagar aqui, que muita gente faz, é só rabisco. Então vamos aí. Pronto. E o preço da empada? A empada já tem aqui, X, mas suco ainda não tem. Então eu aqui escrevo suco, Z, vou chamar de Z. Então a empada mais o suco, ele fala que vale 7,50. Sabendo que o suco mais o café, R$ 7, ó. Então, Y, o suco. Vou até colocar na ordem, tá? Suco mais café é igual a café mais suco. Né? Então, suco, preço do... Sabendo que o suco é Z, mais o café, ó, lembrando que é mais. Se fosse menos, poderia colocar um menos aqui sem problema. É o suco mais o café, custam... Claro que dentro da ideia do exercício. Né? Só estou dando um exemplo. Então, o suco, que é Z, mais o café, que é Y, custam R$ 7. Pronto. Aí fala assim, o preço da empada mais um café, o preço de uma empada poderia ser duas, mais um café poderiam ser 2 cafés, mais um suco é de quanto? Tá? Claro que dentro das condições, eu poderia colocar 2 aqui, ó, 3 a tela. 3 daria para fazer também. Tá? Mas daria, professor? Daria sim. Talvez não daria para fazer aqui, se fosse 4 aqui e 1 aqui. Né? Talvez assim não. Então vamos lá. Ele quer saber isso aqui, ó, X mais Y mais Z. É isso que ele quer saber. Como que você faz? Repara, aqui eu tenho X mais X, aqui eu tenho Y mais Y, aqui eu tenho Z mais Z. Então se eu somar tudo, ó, vai dar X mais Y mais X mais Z mais Z mais Y igual a... Vamos fazer pro lado de cá. Dar um espaço ali. Então fica X mais Y mais X mais Z mais
z mais y igual, somando aqui, mais 6,50 mais 7,50 mais R$ 7. Então, repara, ó, monômios semelhantes junta. Então, x com x eu junto, laranja com laranja eu junto. Ó, uma laranja mais outra laranja, duas laranjas. Uma manga com outra manga, mais duas mangas. Z com Z dá 2Z. Só para vocês entenderem. E aqui eu junto números, né? Números aqui eu posso somar também. Como que eu somo isso aqui sem problema? Né? 50 centavos com 50 centavos dá R$1. R$1 com esse 6 aqui dá 7. 7 com 7 dá 14. 14 com 7 dá 21. Como que eu termino de resolver aqui? Quem que eu tenho em comum em todos os monômios aqui? O 2. Olha, o 2 tem aqui, o 2 tem aqui, o 2 tem aqui. Então, eu coloco ele em evidência. Okay? Ou seja, eu coloco ele multiplicando um parênteses. E dentro do parênteses é quem? X mais Y mais Z igual a 21. Repara, se eu fosse fazer o contrário, eu tinha que multiplicar 2 vezes x, 2x, 2 vezes z. 2 vezes y, 2y, 2 vezes z, 2z. Então, fiz o contrário. Puxei para fora, coloquei em evidência. Então, fica x mais y mais z igual a 21. O 2 está multiplicando tudo isso aqui. Então, ele vai para o outro lado, dividindo. Então, fica x mais y mais z igual a 7,50. Aliás, desculpa. 21 dividido por 2, vou até fazer essa continha. Né? Olha, cuidado com isso, né? Eu falei 7,50, se tivesse uma letra F aqui, né? 7,50, eu já correria o risco de vir aqui marcar. Muito cuidado, né? Muito cuidado. Fica o exemplo aí. Então fica só fazer essa continha aqui. Eu sei que é fácil, mas só para a gente ver como é que faz. Por 2. 2 por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. 0. Abaixa 1. 1 não divide, coloca 0 e vírgula no quociente. 10 por 2 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. 10 para 10 dá 0. Espera aí, pessoal. Voltando aqui, só corrigindo um negócio aqui. Professor, né? Escorregou aqui. Só para ver se vocês estavam atentos. 21 por 2, 2 por 2, dá 10,50, é óbvio. Mas só estou fazendo para vocês verem que tem coisa que tem que fazer. Então, se fosse uma continha um pouco mais complicadinha, só para ver como é que faz o algoritmo da divisão. 2 por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2 para 2. 1 vezes 2, 2 para 2, nada. Abaixa 1. 1 divide por 2? Não. Então, coloca 0 e 0. 10 por 2, 0 e vírgula, né? 10 por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Então, resposta 10 e 50. Beleza? Aí você vem aqui e marca a letra E. Cuidado com isso aqui, tá? Eu sei que dá 10,50, que é metade de 21. Mas repare que quando você abaixa dois números, olha, eu abaixei o 1, não divide e tenho que né, colocar o 0 ainda. Então, 0 no quociente. Seria quase a mesma coisa quando você tem que abaixar dois números, né? Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado com isso. Na verdade, não é nem cuidado, é atenção. Beleza? Então, aqui a gente encerra essa terceira parte. E depois aí a gente volta para tentar fazer mais um pedaço aí. Tentar não, para fazer mais um pedaço da prova de 2014. Fica longas as explicações, porque é para estudante mesmo, né? Não é só para pessoa que já sabe, né? Só para ver, não. O negócio fica mais esmiuçado, então fica um pouco mais longo mesmo o vídeo. Beleza?